Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem? Vamos começar então a, a aula de hoje, a primeira aula de biologia. Então, a, a aula também para encerrar a semana. Eu sou o professor Marcelo Prazer, e, professor. então nós vamos dar continuidade então. Perfeito. É, então, qualquer questionamento que vocês tiverem, vocês podem escrever diretamente no chat. Primeiramente, então, vou apresentar para vocês a nossa equipe, a equipe de biologia. Nós somos formados, então, por 7 professores, cada um, ao longo das aulas, então, vai ser ministradas por nós. Então, como eu disse anteriormente, eu sou o professor Marcelo, eu sou biólogo, sou formado em licenciatura pela Universidade Católica de Pelotas e atualmente eu venho fazendo doutorado na agronomia, na área de melhoramento genético de plantas. Essa, então, aqui é a nossa equipe, né, a Dominique, o Estevam, que estão, e eu, a Beth, a Joyce, a Tayane e a Ana. Eu acredito que todos os colegas estão presentes aqui na sala. Começando, então, vou começar a dar uma dica, então, para vocês, o que mais cai ao longo da prova. O que é mais, os conteúdos, os temas mais abordados na prova do Enem. Então, eu trago aqui 5 itens para vocês. Eu trago o sistema imunitário, que é o que aborda, então, a proteção das doenças, vacinas e soros, os ecossistemas, que é o local de interação entre os seres vivos, fundamentos de ecologia, que é onde a gente estuda a relação entre os seres vivos, entre si, junto com o meio. Vamos também bastante abordado no Enem, DNA e RNA, e a genética, como as informações são transmitidas, então, as características hereditárias são passadas de uma pessoa para outra. Isso nós vamos ver também ao longo das nossas aulas. E eu trago aqui também um cronograma, então, da disciplina, o qual nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas. A nossa primeira aula hoje, então, é origem dos primeiros seres vivos. Na próxima aula nós vamos ver citologia, metabolismo celular, fotossíntese, respiração, quimiossíntese e fermentação. Nós vamos ver também fundamentos de genética, genética mendeliana e genética médica, noções de probabilidade, heredograma, alelos letais, pleiotropia, sistema ABO, RH, MN, herança ligada ao sexo, mutações, classificação dos seres vivos e classificação dos seres vivos e importâncias biológicas. Nós vamos ver também ecologia, impactos ambientais, ciclos bioquímicos, biomas e evolução. Está todo mundo ouvindo bem? Não estou falando rápido, qualquer coisa, vocês podem deixar o comentário no chat que... Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre a origem da vida no planeta Terra. Então, esse é o roteiro da aula de hoje. Nós vamos ver como
a vida surgiu no planeta Terra, como surgiram os primeiros seres vivos e as hipóteses sobre a origem da vida. Mas antes de começar a nossa aula, eu pergunto para vocês, como vocês acham que a vida surgiu no planeta Terra? Podem escrever no chat à vontade. Como vocês acham que a vida ela surgiu na Terra? Algum palpite? Então, antes de falar como surgiu a vida na Terra, nós vamos falar então como que surgiu a Terra. Eu vou começar falando então de como eram as condições da Terra primitiva. A Terra primitiva, ela surgiu por volta de 4,5 bilhões de anos atrás e ela era completamente diferente da Terra que nós temos hoje. Logo após a sua formação, a Terra ela não era um lugar agradável para a gente habitar. Ela era muito quente, havia então muitas erupções vulcânicas, uma atmosfera bem diferente do que é hoje, e a Terra primitiva, então, antigamente, logo quando surgiu, era frequentemente bombardeadas por meteoros. Então, ao longo do tempo, a Terra ela foi mudando e, em algum momento, as condições permitiram, então, a origem dos primeiros seres vivos. Em alguma dessas modificações, por exemplo, a gente pode ver aqui nos slides, como o resfriamento da Terra. Antes de ocorrer esse resfriamento da Terra, por exemplo, não se tinha crosta terrestres. Era uma superfície, a superfície era completamente formada por magma. Então, antes desse resfriamento, não se tinha a camada de ozônio, ou seja, não existia seres vivos. E após o resfriamento da Terra, então tivemos o surgimento da crosta terrestre e água. E tendo o surgimento da água, então, a gente tem a formação dos primeiros mares. Aí sim, aí a vida aparece nesse exato momento. Então, a vida, ela surge por volta de 3,5 bilhões de anos. E aí, como a gente pode ver, então, durante 1 bilhão de anos, nós não tivemos vida na Terra. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Seguindo, então, entendendo, então, como que as condições permitiram que a vida surgisse na Terra, a gente começa a nos perguntar como é que a vida surgiu. Então, mais ou menos por volta de 1.500 anos atrás, os pesquisadores daquela época eles também tinham essa mesma dúvida, né? Como é que a vida surgiu? E aí, então, eles levantaram as duas hipóteses para explicar, então, a origem da vida na Terra. Essas duas hipóteses, então, eu trago aqui para vocês. A biogênese e a biogênese. A teoria da biogênese, então, ou também conhecida como geração espontânea, os seres vivos, então, eles surgem, ou seja, a partir de uma matéria morta, de uma matéria sem vida. Como eu trago aqui para vocês, através de frutas podres, a gente vê o surgimento, então, de moscas. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês de
A biogênese, por exemplo, seria uma camisa suja jogada lá no canto do quarto, no canto do banheiro, da garagem. Elas dariam origem aos ratos. Um outro exemplo também, que eu posso trazer para vocês de abiogênese, seria o iodo no fundo dos rios, aquele barro no fundo dos rios, ele daria origem, então, aos anfíbios. Como vocês podem ver, essa teoria é bastante absurda, né? Como assim? Mas essa teoria, ela foi aceita e essa teoria ela foi aceita mais ou menos até por volta do século XIX, até estava respondendo no chat, até o século XIX, e ela tinha representado então poucos recursos tecnológicos. Eu acho que a professora Joyce ela quer contribuir com a aula também. Pode falar, Joyce. Oi, tudo bem, pessoas? Oi, Marcelo. Olá, Joyce. Não, eu só ia comentar aqui, na biogênese tinha várias receitinhas até, eles acreditavam tanto nisso que tinha umas paradinhas que saíam assim, era como se fossem uns jornaizinhos que saíam, tipo, se você misturar uma camiseta toda cheia de frutum, assim, com aquele CC maravilhoso, sabe, de verão, assim, incrível, aquela pizza, e aí você, sei lá, misturar e colocar no chão e deixar uns 7 dias, colocar umas especiarias ali, vai sair um rato maravilhoso. Ou se você deixar aquela carne assim, podre, podre mesmo, até ficar aquele cheirinho assim bom, sabe? De morte. Então, aí vai aparecer uma mosca incrível também. Aí tinha várias receitinhas, era uma viagem, assim, né? Eles acreditavam bastante nisso. Não pode dizer que é uma viagem, né? Porque era o que se tinha na época, mas agora é estranho. Sim, verdade. Obrigado, Joyce. Tem mais alguma coisa? Não, não, tô muito bom, tô ouvindo aqui. Perfeito. Então tá. Qualquer coisa é só interromper de novo. E dando continuidade, então. Agora, a, a hipótese da biogênese, os seres vivos, então, eles surgiriam de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, eles surgiriam de outros seres vivos já existentes. Por exemplo, eu trago aqui o exemplo da mosca. Tipo, uma mosca jamais iria nascer se não tivesse uma outra mosca. Por exemplo, a mesma coisa para um rato. Um rato jamais iria nascer se tivesse um outro rato. E assim por diante. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma dúvida, alguma coisa assim? O chat está aberto. Fiquem à vontade. Então, dando continuidade à aula, para comprovar então essas duas teorias, diversos cientistas eles fizeram diversos experimentos. Vou começar então pelo experimento de Redi. O Redi então ele acreditava que o surgimento dos seres vivos eles não se dava então pela geração espontânea, ou seja, pela pela, pela biogênese. Ele inventou, ele investigou então, como a gente pode ver na imagem, uma suposta origem dos vermes a partir da carne em decomposição. Como vocês podem ver, aqui ó, nós temos dois frascos e dentro desses frascos nós temos carne em decomposição, onde um dos frascos ele se encontra aberto e o outro frasco ele se encontra vedado então com gás, uma gase. Os resultados então desse experimento eles sustentaram então a hipótese de que o Redi queria. E os vermes eles só apareceram, iriam aparecer quando o frasco ele tivesse aberto, então permitindo que as moscas deixassem seus ovinhos ali. Então, o experimento de Redi ele ajudou a comprovar, né, a diminuir e a comprovar que a teoria da biogênese, ou seja, a teoria da geração espontânea, ela não existia.
Tenho aqui agora um outro experimento também. É o experimento de Nidan e Spallanzani. Se tinha, então, muitos cientistas, então, que eles acreditavam nessa teoria, na teoria da geração espontânea, na teoria da biogênese, né? Tipo, a origem, então, dos micro-organismos, que elas poderiam ser explicadas pela geração espontânea. Um dos mais conhecidos, então, para explicar essa teoria é o Nidan. O Nidan, então, ele realizou um experimento utilizando caldos nutritivos, que é o que a gente pode ver aqui na imagem, onde ele aquece esses caldos e ele tampa esses caldos não de uma maneira muito eficiente. E ao final do seu experimento, ele observa que vários micro-organismos eles aparecem no caldo depois de um certo tempo. Então, Nidan, ele defende a força vital que atua sobre o surgimento de uma forma de vida. Já o Spallanzani, ao contrário de Nidan, ele ele repete esses mesmos experimentos, só que fazendo algumas adaptações. Ele ferveu, então, por um tempo maior, esses caldos nutritivos, e tampou eles completamente para evitar que entrasse micro-organismos, né, proibindo a entrada de micro-organismos. Depois de vários dias, esses caldos continuaram sem nenhum micro-organismo, sem nenhum ser vivo, sustentando, então, a hipótese que a geração espontânea não acontece. Só para recapitular, então, o Nidan e o Spallanzani eles fizeram mais ou menos o mesmo experimento, só que a diferença de um experimento para o outro é que do Nidan ele queria comprovar a teoria da biogênese e o Spallanzani ele quer discordar que a teoria da biogênese não existe. E o Spallanzani consegue comprovar isso, né, dizendo que os micro-organismos, então, eles não apareceram ali do nada. Eles... E agora tem mais um outro experimento também para a teoria da biogênese. Então, o experimento de Pasteur, eles foram constituídos, então, para comprovar a hipótese da biogênese. Dessa forma, então, o Pasteur, escreveu, ele fez a mesma coisa que o Spallanzani. Ele ferveu esse caldo nutritivo, só que aqui o Pasteur ele quis testar a importância que o ar tinha, né, se o ar iria influenciar ou não. Daí o que ele fez? Ele pegou uns frascos, né, que tem esse gargalo aqui, esse gargalo, ele permite então a entrada do ar, só que ele acaba filtrando o ar nesse gargalo aqui, que parece um pescoço de cisne. E daí, peraí. Então, agora me lembrei, estava tentando me localizar aqui. Então, o Pastor ele fez a mesma coisa que o Spallanzani. Ele pegou o mesmo caldo nutritivo, ferveu ele, só que ele colocou dentro de um frasco com âmbar, né, um gargalo, para filtrar esse ar. E, então, no seu experimento, ele não observou que o desenvolvimento de micro-organismos quando ele estava com esse gargalo. Quando ele quebra o gargalo, permitindo
a entrada do ar sem filtrar. Então, pode-se observar a presença de organismos. Então, ele conseguiu comprovar a teoria da biogênese e discordando, então, da teoria da abiogênese. Alguma dúvida até aqui? Não sei se os colegas têm alguma contribuição a fazer. Vou seguir com a aula, então. Então, sabendo que a teoria da biogênese, a aceitação, então, da teoria da biogênese, levou para nós, então, um novo questionamento. Se todos os seres vivos, eles surgem de um pré-existente, né? A teoria da biogênese, que todo ser vivo ele surge de um pré-existente. Mas como que esses seres vivos eles surgiram? Como surgiu, então, o primeiro ser vivo? Então, existem três possibilidades, né, para responder essa pergunta, que nós vamos ver agora. Nós temos a possibilidade da panspermia, do criacionismo e da evolução química. Então, a primeira possibilidade dela, né, a primeira hipótese, a da panspermia, ela defende, então, a ideia de que a vida ela veio de fora do planeta Terra. Ela veio de outro lugar do universo. Por exemplo, com a chegada dos meteoros. Só que essa hipótese, para nós, ela não é muito esclarecedora. E a segunda teoria, então, na segunda hipótese, é a hipótese do criacionismo, ou seja, da origem divina. É uma força, por exemplo, não, uma força superior criou toda a vida, então. Aqui as espécies, então, ela não evolui. A gente vai ver um pouco mais de criacionismo, mais da disciplina, um pouco na evolução também. Então, no criacionismo, Deus criou, então, todos os seres vivos. Marcelo, Sim, pode falar, você me Cleiton. dá uma licencinha? Claro. Uma coisa legal que dá pra a gente citar, que é normal confundir, mas às vezes a gente acha que todo criacionista, ou enfim, a teoria, essa hipótese, na verdade, o criacionismo diz que não existe uma evolução, mas na verdade, dentro do criacionismo tem uma outra corrente de pensamento que é criacionista, mas também é fixista, é o nome, é o fixismo. Então, dentro do fixismo, tem que Deus criou todos os seres vivos, mas que as espécies também não evoluem. Então, todos os seres, eles são imutáveis e eles já, no caso, surgiram daquela forma e não evoluem, elas não mudam ao longo do tempo. Já o criacionismo, ele diz apenas que Deus criou todos os seres vivos. Aí entra naquela coisa meio lógica, assim, tipo, tá, todos, mas e aqueles seres que foram surgindo agora, eles podem ter surgido sim através de seleção natural, evolução, ou algum outro tipo de evento evolutivo, mas quem não acredita mesmo em evolução seria o fixista. Obrigado pela contribuição, Joia. Dando continuidade, então, à terceira hipótese, a evolução química. Para essa hipótese, então, a vida ela surgiu a partir dos compostos não vivos mais simples, que abordaram, não, que eles acabaram se combinando, então, devido às condições ambientais naquela época, né? E ao longo do tempo, então, esses compostos eles originaram
moléculas orgânicas como proteínas e gorduras, enquanto esses sistemas compostos por essas moléculas de proteínas e gorduras, eles adquiriram a capacidade de se isolar no meio ambiente, eles começaram a se duplicar e a realizar reações químicas que puderam, então, manter a sua organização. E, então, a vida, a partir daí, teria se originado. E essa hipótese, então, da evolução química, ela é a mais aceita atualmente, ela é mais aceita no meio científico, porque os seres vivos, eles são formados pela mesma, nós, seres vivos, somos formados, então, pela mesma matéria presente nas rochas, nos lagos, nas estrelas, simplesmente organizada de uma maneira diferente e interagindo de uma forma mais complexa. Não sei se algum dos colegas tem mais alguma contribuição a fazer. Não, não, pode ir em frente. Beleza, Jorge. É, então, eu vou passar para os... Agora, nós vamos ver, então, eu vou trazer para vocês como que as questões, então, de biologia estão caindo na prova do Enem. Eu vou trazer algumas questões para vocês da origem da vida na prova do Enem. Eu posso ler com vocês e a gente fazer juntos. Eu vou dar um tempinho, então, para vocês lerem. Nenhum questionamento até aqui. Oi, estão me ouvindo bem? Sim, Estão me ouvindo? Sim, senhora. sim, eu estou ouvindo. Posso fazer uma colaboração nessa parte? Da Claro, pode ir. questão que quando as moléculas se uniram lá na atmosfera primitiva, esse aglomerado de moléculas que se reuniram, que é até essa substância que tem proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, essas substâncias tinham um nome que às vezes alguns vestibulares e o Enem ele traz, que é importante a gente saber que são os chamados coacervatos. Uhum. Então, ou vêm como coacervados ou coacervatos, que coacervar quer dizer reunir. Então, por exemplo, se tem uma questão que fala sobre essas primeiras moléculas que se juntaram, que se uniram, que se reuniram, é denominado coacervados. É só uma coisa para contribuir nessa parte de Posso, formação de orgânicas da Terra primitiva. Claro? posso Fala, compartilhar? Joyce. Então, além disso, também uma coisa muito interessante que os vestibulares podem trazer é perguntando para vocês, tipo, o nome da primeira célula, sei lá. Mas o coacervado, ele não era bem uma célula, a gente não considerava ele uma célula, ele era uma primeira estrutura orgânica mais complexa, mas ele ainda não era o que a gente chama de células, que tinham pelo menos uma organização básica, assim, mas era uma molécula orgânica. Então, tomar cuidado com essa pegadinha, porque pode ser que essa pegadinha caia. É que o coacervado seria essa molécula orgânica bem estruturada e ela era envolta também por moléculas de água, mas não necessariamente era uma célula. Então, só tomar cuidado com essa pegadinha mesmo. Então, seguindo aqui, né, na questão, eu vou ler ela com vocês, então, para a gente tentar resolver ela junto.
Eu gostaria que vocês participassem também. No gráfico abaixo, representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam diferenças percentuais, indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que. Então, vamos dar uma observada no gráfico, o número 100 está aqui em cima. Então, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que as primeiras formas de vida, elas surgiram na ausência de O2. A atmosfera primitiva, ela apresenta 1% do teor de oxigênio. C. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. E letra D. Após o período pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. E letra E. Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já havia estabilizado. Qual opção vocês acham que é? Eu estou vendo aqui no chat que o pessoal está com dificuldade para ver o gráfico. Vocês têm uma ferramentinha que vocês conseguem ampliar ele. Marcelo. Ainda Marcelo? eu? A Ana, ela falou que ela tentou também, já fez, mas mesmo assim ficou muito pequeno. Eu não sei se tu tem uma opção aí pra dar algum zoom. Tu consegue fazer isso aí ou não? Tenho aqui. Porque aí senão Agora depois a melhorou? gente. Aí agora. Pode ser. Agora a Ana pode aumentar pra ver se vai dar. Aí tu nos responde aí. Beleza. Beleza, Ana? Perfeito. A Ana conseguiu ver, então. Vou ler, então, o enunciado da questão de novo e deixar aqui ampliado o gráfico. Só vou pegar o meu celular aqui para mim conseguir ler a questão para vocês. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100, aqui no gráfico, sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam as diferentes porcentagens desta quantidade. De acordo, então, com o gráfico, a questão A. As primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. A atmosfera primitiva apresenta 1% do teor de oxigênio. Letra C. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. E letra D. Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor do oxigênio. E a E. Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. Qual das alternativas vocês acham que é? A letra A, B, C, D ou E?
Algum palpite? Não, já tivemos algum palpite aqui. Marcelo, tu pode repetir a C, I, A, D? Claro, repito, a letra C. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. E a letra D, desde o início do pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor do oxigênio. Vamos interpretar o gráfico aqui, então. Nós temos aqui nessa barra lateral, não sei se vocês estão vendo, eu movimentando, é o oxigênio. Então, nós temos na escala de 0 a 100, e aqui embaixo nós temos uma escala de tempo, em bilhões de anos. Então, vou ajudar vocês a responder. Eu não vi, o pessoal respondeu a letra B e a letra D. Então, através da análise do gráfico, a gente consegue perceber que que quando a vida surgiu, não se tinha oxigênio, porque a vida, ela foi surgir bem aqui no final. Atividade, não se tinha oxigênio, então. Então, isso ocorreu, então, mais ou menos aproximadamente lá por 3,1 bilhão de anos. Então, a resposta correta foi que o colega comentou no bate-papo, Gabriel, é a letra A. As primeiras formas de vida, vou diminuir aqui. As primeiras formas de vida surgiram, então, na ausência de O2. A letra A. Vou dar um zoom de novo no gráfico. O aparecimento da vida aqui por 3,1 bilhão de anos não se tinha, e sem não se tinha O2. Tranquila essa questão, pessoal? A gente tem que cuidar bem, então, a interpretação do gráfico. Vou partir para a próxima questão. Essa primeira questão que eu dei para vocês, ela foi do Enem no ano de 2010. Essa segunda questão, ela é do Enem do ano de 2012. Muito grande. Vou ler ela com vocês. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como pré-cozinados pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começa a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi. Vocês lembram dos experimentos do Redi, dos 2 frascos com a carne e em decomposição, e do Pasteur dos Ambers, dos frascos com caldo.
que tinha quando ele quebra o biquinho aquele. Eles mostram, Redi e Pasta, então, eles mostraram experimentalmente o que eles mostraram? O Pasta e o Redi. Alternativa A, que os seres vivos eles podem ser criados em laboratório. O pessoal está pedindo para esperar. Os seres vivos eles foram criados em laboratórios. A letra B, se originou no planeta a partir de micro-organismos. Alternativa C, o ser vivo ele é oriundo da reprodução de seres vivos pré-existentes. Letra D, seres vermiformes e microuniformes. Seres vermiformes e microorganismos são evolutivamente aparentados. E letra E, vermes e microorganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Qual alternativa que vocês acham que é? O pessoal já está respondendo. Tá todo mundo falando C, hein? Quem dá mais? Quem dá É, menos? Será? C de será? sim. Então tá. Será que é C? O pessoal está participando bastante do chat. Então, como a gente pôde ver no texto, né, os experimentos de rede do Pasteur, eles tentaram então explicar que a vida não poderia surgir de uma matéria inanimada, ou seja, a vida não surgiria do nada, e sim de uma forma de vida já existente. Então, sendo assim, a nossa resposta correta é a tambores, é a C, como vocês vêm respondendo. O ser vivo, então, ele é oriundo da reprodução de outros seres vivos pré-existentes. Então, a grande maioria, o pessoal que respondeu a C, tá certo. Acertaram! Uau! E Gerson, sim, a gente sente uma insegurança enorme quando tá aprendendo, mas saiba que nós estamos aqui para ajudar vocês mesmo e todo mundo aprende junto, na real, né? Não é uma coisa que a gente tá passando conhecimento para vocês, a gente sempre aprende com vocês também. Então, sem medo, pode conversar com a gente, tentar responder, porque tudo é válido, né? Sim, verdade, Joyce, bem, muito bem colocado, né? Até a gente também que está aqui ministrando a aula também, a gente está sempre aprendendo coisas novas, querendo sempre aprender coisas novas também. E a gente sempre se sente inseguro, né? Mas faz parte. Vamos dar continuidade, então. Então, a minha aula era isso. Na próxima aula, nós vamos ver citologia. Vocês vão acompanhar a aula, então, com a professora Tayane. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente espera vocês na próxima aula. E desejo para vocês, então, um bom final de semana, bons estudos para vocês. E vale lembrar, então, que fique em casa, né? Qualquer É isso dúvida, aí. estamos aí também, né? Eu vou deixar até Tá? o contato aqui nos Ah, comentários. com certeza. Muito bem lembrado, Joyce. Sim, e por mais difícil que seja, né? Porque eu imagino assim, né? A gente já passou por essa fase de vestibular e dá um nervoso. E ainda mais agora a gente não pode se ver pessoalmente, e é super distante, por internet, a internet é lenta, é ruim a gente se organizar para ficar em casa, mas sempre que possível tentem, assim, sabe? Eu sei que às vezes é chato e que é foda ficar na cama, às vezes sentado, ou sabe-se lá onde, né? Porque tem gente que não tem nem um lugar para ficar sozinho em casa, né? Que, enfim. Então, mesmo que seja difícil, vamos tentar junto, assim, sabe? Se a gente puder ajudar vocês de alguma forma, chamem a gente, eu vou deixar o WhatsApp aí para quem quiser me chamar também, tirar dúvida. Se vocês também estiverem estudando alguma coisa em casa, também vou deixar meu WhatsApp, podem perguntar.
vamos tentar fazer isso junto, gente, porque o sistema já é uma merda mesmo, então vamos tentar lutar contra ele, né? A gente sempre tenta lutar, mas agora, mesmo que a luta seja mais difícil ainda, vamos tentar, né? É verdade. Deixa eu dar uma boa noite também para esse pessoal que está aí com a gente nessa nova fase, né? Nossas fases de live, uma forma diferente de dar aula. Nós estamos aprendendo também junto com tendo a oportunidade de fazer tudo ao vivo. Então, qualquer coisa, vocês podem falar com a nossa equipe de professores, que a gente vai estar sempre disponíveis para vocês, tentando fazer o nosso melhor. E que seja a primeira aula de muitas. Na próxima sexta a gente vai ter citologia, então vocês já podem vir estudando, querendo conversar alguma coisa sobre qualquer assunto, nós estamos aí, certo, galera? Que vocês continuem com a gente, né? Mais uma semana, mais muitas outras. E é isso, galera. Eu agradeço por vocês estarem aqui, interessados no assunto. Essa é um assunto bem pertinente, origem da vida e na Terra, porque tem vários questionamentos sobre o assunto. Mas o mais esclarecedor são esses pontos, são essas pautas que a prova pede quando cai esse assunto, né? Que são as teorias. E também uma das coisas que eu não observei se a gente conversou sobre, se a questão as primeiras formas de vida, elas obtinham energia como? Elas obtinham energia através da fermentação. Elas estavam num ambiente totalmente, como o Marcelo falou, sem presença de oxigênio no início, e esses coacervatos, a energia que era obtida, estudos dizem que é pela processo de fermentação. Então, eles não... Era uma respiração anaeróbica. Então, é isso. Só querendo dar uma salientada sobre essa questão e passar aqui uma boa noite para o Marcelo. E obrigada a todos que estão nos ajudando aqui. E vamos nessa, né? Vamos lá. A gente Vamos lá. não para. A gente vai estar sempre com as meninas externas, a gente vai estar sempre à disposição. E a gente se vê, então, na próxima semana, na próxima aula. E é isso aí. Boa noite e bom final de semana. Até a próxima aula, Boa então, pessoal. noite. Boa noite.